passos, ele foi firme na fé, ele foi firme no seu sacrifício, e no alto daquela cruz, o sacrifício perfeito que paralisa a ira de Deus contra nós, foi bloqueada na cruz do Calvário. Ele não desceu. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Todos os dias ele vai te desafiar dizendo: desça dessa cruz, largue esta cruz. Para que ser crente? Esse negócio não te leva a lugar nenhum. Ele sempre vai pintar para você que lá fora é muito melhor, que o mundo é muito melhor. Não pense você que Satanás vai aparecer para você com aquele Satanás, como é que diz? Da mitologia grega, né, Rebeca? Com um rabão assim, 2 chifres. Ai, irmã, eu ouvi o Satanás. Mas é mitologia grega. Satanás não se vê. Satanás, você expulsa ele no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pensa que ele vai não, ele vai se esconder sempre atrás das mais belas coisas do mundo: a fama, o status, o dinheiro, o prazer temporário. É lá que ele se esconde. Mas nesta manhã Deus me trouxe aqui para nós combatermos espiritualmente e desnudar as suas táticas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Satanás vai olhar para você e vai dizer: somente um gole, somente um trago, não tem probleminha com isso, não, isso aqui vai dar certo, somente isso e aquilo, esse caminho aqui é melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sempre vai se esconder atrás das mais belas coisas do mundo. Ele leva Jesus no pináculo do templo e ele diz para Jesus: somente 1 minuto, Jesus, somente 1 minuto, Jesus, se prostre e me adore. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus se levanta triunfantemente e dá uma ordem para Satanás, dizendo: está escrito. Louvado seja o nome de Jesus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Vai de Satanás, inimigo da cruz. Certa feita Jesus perguntou para os seus discípulos: o que estão falando aí a respeito do Filho do Homem? O que eles estão dizendo? Quem é o Filho do Homem? Aí chegaram para Jesus e disseram: olha, Jesus, nas mídias aí de Jerusalém, de Israel, está circulando aí dizendo que tu és Jeremias, dizendo que tu és Elias. Outros estão dizendo que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos. Ah, tá bom. É como Jesus estivesse querendo dizer: não me importa o que a mídia ou o que as pessoas dizem de mim. Eu vou repetir de novo: não me importa o que a mídia ou as pessoas dizem de mim. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu quero saber o que vocês dizem a respeito de mim. Oh, eu sinto uma graça muito especial nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Mas se levanta Pedro, louvado seja o nome do Senhor. E tu, Pedro, louvado seja o nome de Jesus. É como se Jesus estivesse, deixa eu tentar imaginar aquele momento. É como Jesus já sabia o que ele ia dizer. É como Jesus, missionária Cleusa, estivesse dizendo: fala, Pedro, eu quero te ouvir, Pedro. Levanta aí, Pedro,
no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Todos estão tímidos, todos estão calados. Eu quero te ouvir, Pedro. Fala, Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro se levanta, pastor Edson, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Disseste bem, Pedro, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai celestial que está nos céus. Mas o diálogo não para aí. Muitos pregadores param aqui, mas o diálogo vai um pouquinho mais além. Aí Jesus começa a descrever Jonathan. Ele diz: importa que o Filho do Homem vá até Jerusalém, e lá ele vai ser escarnecido, lá ele vai ser humilhado, lá ele vai ser zombado, e lá ele vai morrer. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará dentre os mortos. Olha que incógnita. Você já viu algum crente assim? Se viu, fica caladinho, não cita o nome dele não. É aquele crente que está pulando e que está revelando e que tu és o Cristo, e vai. Isso é no domingo. Mas na segunda-feira acabou a unção. Parece que a unção é só aqui, parece que a graça é só aqui. Aí chega na segunda-feira. Foi o que aconteceu com Pedro. No mesmo texto que ele diz: tu és o Cristo, uma das maiores revelações da Bíblia. O mesmo Pedro, no mesmo contexto, ele chama Jesus assim: Jesus, não, isso não pode te acontecer. Como é que você vai na cruz? Não, tu não pode morrer desse jeito. Não, você não vai beber esse cálice não. O mesmo Pedro que estava ali pulando, cheio do Espírito Santo. O mesmo Pedro, agora está na carne. O mesmo Pedro que estava sendo inspirado, agora está sendo inspirado por outro. No mesmo contexto. Capítulo 16 de Mateus, depois você tira isso a limpo. Mas Jesus olha não para Pedro. Diga para o irmão que está do seu lado: o seu inimigo, ele não é o seu irmão. O seu inimigo, ele é invisível, mas Cristo Jesus já o venceu na cruz do Calvário. Jesus olha para Pedro e por aquilo que está inspirando Pedro, e Jesus dá uma ordem dizendo: Satanás, bate em retirada. Não vou eu beber o cálice que o Pai já me reservou antes da fundação do mundo. Sabe o que Satanás estava querendo fazer, irmãos? Não deixar Jesus chegar até a cruz. Todo momento ele queria impedir de alguma forma, colocando tropeços, colocando palavras, colocando pessoas, porque Satanás é um dos maiores inimigos da cruz de Jesus. Coloca na tela aí, só para nós entendermos melhor aí. Coloca aí, DJ. Colossenses capítulo 2, o versículo de número 15. Olha só que coisa linda. Olha só o que aconteceu na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Satanás sabia que se Jesus chegasse até a cruz, louvado seja o nome do Senhor, lá na cruz ele iria despojar todos os principados, todas as potestades, e iria expor eles publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para mim, Paulo está
está usando aqui uma expressão militar. Quando um rei invade outro país, ele pega os despojos e ele pega o rei daquele país e ele atravessa com os despojos no meio do seu reino, dizendo: eu venci, eu venci, eu venci, eu vou expor eles publicamente. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho a palavra de Deus esta manhã e sem medo de errar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus venceu o inimigo e o inferno inteiro na cruz do Calvário. Os expôs publicamente. Ai, pastor, mas eu tenho medo de mexer com essas coisas. Eu tenho medo da vela preta. Eu tenho medo, pastor, da galinha que foi morta. Ah, pastor, eu tenho medo porque a minha vizinha disse que vai colocar o meu nome lá na boca do sapo e vai amarrar e vai enterrar. Eu estou com medo. Deixa eu te dizer algo nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Não é você que tem que ter medo dele, é ele que tem que ter medo de você. Louvado seja o nome do Senhor. Se amarrar o seu nome na boca do sapo, o sapo morre. Louvado seja o nome do Senhor, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome de Jesus. E ele expôs publicamente, triunfou sobre eles. Inimigo da cruz. Louvado seja o nome de Jesus. Agora diga para o irmão que está do seu lado: vai doer um pouquinho. Não, você não falou. Diga para o irmão: vai doer um pouquinho. Aí vira para o outro e diz assim: mas remédio amargo cura mais rápido. Sabe por quê, pastor Renato? Nós não podemos deixar de... O senhor foi um profeta hoje aqui falando sobre pais e filhos. Eu dei um estudo aqui, pastor Renato acompanhou alguns obreiros aqui numa quinta-feira sobre relacionamentos de pais e filhos. Aí você não veio, aí Deus tem que levantar o profeta aqui e falar num culto como esse. O segundo grande inimigo da cruz é o meu ego. Ai, pastor, que heresia o senhor está pregando? Eu vou provar dentro da Bíblia que nós éramos de alguma maneira inimigos dele. Nós éramos. O segundo maior inimigo da cruz é o nosso ego. Olhe para mim. Porque você ser ferido no seu eu é uma coisa. Agora você ser ferido no seu ego é outra coisa totalmente diferente. No seu eu você supera. No seu eu você passa por cima. No seu eu você vira a página. No seu eu você taca fogo no livro, queima tudo e joga fora. Mas no seu ego, alguns profetas do Antigo Testamento pediram a morte. Vou citar só dois para você entender do que nós estamos falando aqui. O profeta Elias, obrigado, entra dentro da caverna, ele pede a morte. Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque ele não foi ferido no seu eu, ele foi ferido no seu ego. Porque para um profeta profetizar e a profecia dele não se cumprir, irmãos, por
Por isso que eu digo para vocês nesta manhã: pastor, eu recebi uma profecia. Aguarda, espera, analisa. Eu tenho dezenas de profecias que eu já recebi em cima de púlpito. Eu lembro de algumas delas, algumas já se cumpriram, outras eu estou esperando, mas eu não apresso a bênção de Deus. Espera, analisa. O outro profeta foi ferido no seu ego, o profeta Jonas. Ele entendeu que a profecia dele contra Nínive não ia se cumprir. Ele deita debaixo lá da mamoreira. O sol começa a queimar a sua cabeça. Aí a Bíblia diz: no seu ânimo ele pede a morte. Mas por que ele pede a morte? Porque ele foi ferido no seu ego. E deixa eu te dizer algo nesta manhã: o inimigo sempre vai querer ferir não o seu eu, mas o seu ego. Ué, mas aquela irmã não é crente? Aquele irmão não é crente? A primeira coisa que eles evocam é o seu ministério. Não é diaconisa lá na igreja? Não é presbítero? Não é pastor? Não é pastora? Aí eles vêm para ferir o nosso ego. E o nosso ego não aguenta ferimentos. Aí a gente quer, como diz o outro, resolver a situação. Ah, pastor, eu vou resolver aquela situação. Como é que você vai resolver? Orando? Não, pastor, eu vou virar Sansão. Como assim, irmão? Irmão, vou virar Sansão. Como assim? Me explica aí, você vai orar? Não. Sansão pegou uma queixada de jumento e bateu em todo mundo. Eu vou mais de 1000 homens, só na junta do joelho. É assim que eu vou fazer, vou dar só no meio. Quem já viu isso? Vou dar no meio dele. Vou dar no meio dele. Não dá não, irmão. Porque se você fizer isso, você se iguala a ele. Deixa ferir o seu ego, não tem problema. Louvado seja o nome de Jesus. Feriram o ego de Jesus na cruz do Calvário. Sabe o que ele fez? Como uma ovelha muda. Louvado seja o nome do Senhor. Foi até o matadouro e não abriu a sua boca. Agora você vai dizer para você mesmo, diga comigo: o meu silêncio é a maior ferramenta que eu tenho contra as astutas ciladas do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está sendo afrontado, que está sendo humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta peleja, receba isso. Nesta peleja, você não vai ter que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vocês calarão. Nosso ego não quer ser ferido, mas Deus está pelejando aí, viu? Fica tranquilo. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença dele nesta palavra, nesta manhã. Ele está entrando em situações que você já está arrastando durante tempos, e você está dizendo não tem solução, mas Deus está aqui nesta manhã dizendo para você: fica quietinho, eu já entrei com a solução, eu já entrei nesse negócio aí e já estou resolvendo para você. Fique calado, eu sou o Deus que peleja por você. Eu já vou avançar um pouquinho, porque nós já queremos terminar. O terceiro maior inimigo da cruz é a nossa carne.
disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se, toma a sua e... Não, você não entendeu. Vamos de novo, vai ficar bem bonito. Aquele que quiser vir após, negue-se, tome e... Paulo diz assim: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo ela na fé do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vive mais você. O evangelista João diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vive mais para o mundo, você não vive mais para as opiniões, você não, em nome de Jesus, se levante. Louvado seja o nome do Senhor. Você vive para aquele que te chamou e que morreu na cruz do Calvário. Mas nós temos um inimigo da cruz também, que é a nossa carne. Irmão, eu vou confessar um pecado aqui. Posso confessar, pastora? Depois você me perdoa. Pois ela me leva na sala pastoral, viu, irmão? Sala pastoral de pastor, irmão, ela é em casa, viu? Quando senta na cama, o couro come, né? Membro é ali, agora pastor apanha lá. É assim, meu marido? É assim. A mulher senta do lado, fala as verdades, você... A Bíblia diz, disse Abraão: ouve a tua Sara. Tem homem que não ouve a mulher lá na frente. Deixa esse assunto com o pastor Renato depois. Vamos lá, irmãos. Nós temos um outro grande inimigo da cruz, que é a nossa carne. A sua carne não quer Deus. Esquece, irmão. A sua carne, isso eu vou falar literalmente. A palavra carne aqui no original significa porneia. Porneia significa desejos. A sua carne não quer Deus. A sua carne, ela clama por outras coisas. Olha só o que Paulo diz. Ele diz assim, olha que coisa linda. Ele escreveu aos Coríntios e diz assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu preciso fazer, aí ele diz: há uma luta nos meus membros que guerreiam dentro de mim. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Você pensa que foi fácil levantar? Que hora que nós levantamos? Você levanta mais cedo. Irmão, eu vou confessar meu pecado. Eu tenho dificuldade de levantar cedo, irmãos. Você pensa que foi fácil mudar esse culto para de manhã? E claro que nos domingos nós já estávamos aqui no período da manhã. Ai, pastor, irmão. Para, eu criei 2 filhos. Eu tenho uma filha de 27 anos. Eu sei o que é levantar cedo todo dia, durante quase 20 anos. Agora chegou meu tempo. Você tem que entender o seu tempo. Você tem que entender o seu tempo. E eu tenho dificuldade. E a nossa carne, ela clama por essas comodidades. Quem já passou por isso? Aquele dia que você diz assim: hoje eu vou jejuar. Hoje eu mato essa miserável desta carne. Aí você levanta de manhã, irmão. Aí a abençoada já faz aquele café que cheira lá no quarto. Olha a prova já começando. Aí você senta na mesa. Aí está lá o pão,
café cheirando o leite, as verdurinhas, verdura não, fruta, né? As frutinhas. Até aí você resiste, mas quando você olha para aquele melzinho que vai no pão, irmão, como é que chama aquele negócio lá, irmão? Hã? A geleia. É essa daí, esse inimigo aí. Aí você fala, Jesus. Aí tudo bem, você resiste, vai embora. Aí você vai orar, ora. Aí vem a hora do almoço. Meu Deus do céu. Aí naquele dia, irmão, a prova é maior. Aí naquele dia a mulher inventa de fazer aquela comida que você mais gosta. Nós que é mineiro, né, pastor Renato? Vamos simular uma aqui. Aí faz aquele anguzinho com quiabo, feijãozinho tropeiro. Meu Jesus, irmão. Aí o cheiro vem. Aí a irmã Cris está lá fritando o salgadinho dela. Aí entra na casa o cheiro. E Ezequias fala, Jesus, me ajuda. E a carne vai gritando. E a carne quer, porque ela quer prazeres. E Paulo diz, há um inimigo que luta nas minhas entranhas. Aí você diz, passou, jejuou, graças a Deus venci. Amanhã eu vou no culto, logo no período da manhã. Aí você se programa e diz, amanhã de manhã ninguém me impede, eu vou. Aí sabe o que acontece? Chega aquela visita inesperada. Quem já viu? Quem já passou por isso, irmão? Que você programa e diz, não, ninguém vai me impedir, amanhã cedo eu vou estar no culto. Aí a visita vai, toma café, toma água, e vai embora, a conversa vai, é tão bom, né? E vai. Aí dá 11 horas, dá meia-noite. Aí você já começa a orar, né? Para Deus dá vitória, né? Aí você já começa a orar dizendo, Jesus, eu tenho que ir no culto amanhã cedo, pelo amor de Deus, Jesus. Aí vai dormir, vai orar 1h da manhã. Aí sabe o que acontece? Você colocou o relógio para despertar. Aí o relógio, aquele barulho terrível, né? Logo de manhã aquele reloginho te perturbando no seu ouvido. Mas você não aguenta. Você bate a mão dele e fala, fica aí, deixa eu quieto aqui. E sabe o que acontece? A sua carne vai te vencendo. Ela vai te sobrepujando. Ela vai te sobrepujando. Pastor Poyang Shua, em seu livro, ele diz que a carne é como um pão. Quanto mais você alimenta ela, mais ela se fortifica contra você. Mas Jesus disse, aquilo que é carne, mas aquilo que é espírito, é espírito. E nesta manhã você venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos se assentar à mesa, juntamente com Cristo. E nós vamos cear, e nós vamos nos alegrar, e nós vamos celebrar nele. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos nos fortalecer. E eu já vou encerrar. O quarto grande inimigo da cruz é a morte. Você sabe por que Satanás não queria que Jesus chegasse até a cruz? Porque ele sabia que, eu gosto desta palavra, eu vou até citar o pregador, pastor Gesiel Gomes. Ele diz assim, na sexta-feira a morte mata Jesus, mas no domingo
Louvado seja o nome de Jesus. E se você não deu glória a Deus, você não entendeu nada nesta manhã. Na sexta-feira, a morte mata Jesus às 3 horas da tarde, mas no domingo, pela manhã, louvado seja o nome do Senhor, Jesus vence a própria morte. O anjo diz às mulheres: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ele venceu. E Paulo canta dizendo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a aguilhões do inferno? A morte foi tragada pela vida. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, e nós venceremos nele. Se você pode, dê a melhor salva de palmas, misturando com glória a Deus. É manhã de celebração da morte, da ressurreição e da volta de Jesus. Obrigado, meu pastor. Aleluia. Pai, Senhor, igreja. Vamos ficar em pé, por gentileza. O grupo de louvor já se prepara, já se coloca na posição. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Livro de 1 Coríntios 11, 23. Que diz assim a palavra do Senhor? O chopeiro, os peixes Amanda, a diaconisa Amanda, peixes de Valdir. Que diz assim a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Pois todas as vezes que comeis esse pão e bebeis desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo antes que coma desse pão e desse cálice. Amém? Pastor Edson, beleza? Amém? Levanta a sua mão para cá. Aqui está o pão, está o suco. Aquele suco ou aquele pão que a gente come na padaria, come no mercado, e nós tomamos aquele café. Mas aqui, no momento que nós levantar nossa mão para os céus, e daqui vai ser totalmente diferente. Onde vai representar o corpo e o sangue do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Oremos. Pai amado, Deus eterno, Espírito Santo da verdade, graças a Ti, Deus, meu Pai amado, pela Tua palavra que foi pregada nessa manhã, por tudo que o Senhor tem feito. Mas nessa hora, meu Deus, até ajuda, meu Pai, para a igreja, levantar, meu Pai, um cálice, o pão, meu Pai, para o alto. Pai amado, pedindo ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa transformar, possa mudar, Senhor, meu Pai amado. A cada um que for pegar, Senhor, meu Deus, até que vai participar, que possa, meu Pai, ser curado, possa ser libertado através desse corpo, meu Pai, desse sangue, mas representado por Ti, meu Deus, em nossas vidas, em nome do Teu Filho, nosso Jesus Cristo. Amém. Presidente, a diaconisa, só um minuto só.
Amém, amados? Só um segundinho. Nós queremos, nesta manhã, com muita alegria. A esposa dele veio primeiro, mas nós oramos, nós batalhamos em oração, e hoje ele está conosco. Nós vamos receber no ministério Pastor Edson. Vem aqui, pastor. Em nome de Jesus. Pastor Edson é um amigo, irmão, deste ministério. É um mestre na palavra. Hoje eu vejo um cumprimento de orações aqui. Eu sempre orei dizendo: Deus, levanta mestres no nosso meio. E hoje Deus está cumprindo a nossa oração. E eu gostaria de dar essa honra à nossa pastora. Vem aqui, pastora Marta. Louvado seja o nome do Senhor. Dar uma palavra também, já orar, recebendo o pastor Edson. Irmãos, é com muita honra que nós estamos recebendo o nosso pastor, nosso amigo desta casa. Você é muito bem-vindo, pastor, e deixa Deus te usar naquilo que você faz muito bem. Ele ensina muito, irmãos. Pensa, Escola Dominical, quinta-feira, já ouviu os comentários. Que Deus te abençoe, viu? Essa casa é sua, você tem toda a liberdade para estar pastoreando juntamente conosco. Deus abençoe. Amém. Estenda suas mãos. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Pastor Edson é resposta de oração deste ministério, ó Deus. Senhor, toma ele em tuas mãos, Pai. O período, ó Deus, que ele estiver conosco, que eu espero que seja por longos anos, ó Pai. Que o Senhor possa usá-lo como sempre o Senhor usou na palavra, na ministração, no ensino da tua palavra, Pai. Continua com ele, abençoa a sua vida, a vida da sua esposa e a sua família, e prospere o seu ministério em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Podemos assentar, irmãos. Os irmãos estarão servindo a ceia e nós estaremos adorando a Deus.
Senhor. Nós temos anúncios. É a senhora que vai dar? Irmãos, estamos terminando. Deus abençoe pelo tempo que passou do horário. Nós temos uma semana muito marcante que vamos entrar agora, que é o, cadê os avisos? É o congresso das nossas irmãs, nosso congresso. Só para as mulheres, para toda a igreja. Temos duas preletoras muito abençoadas, usadas por Deus. Não fique de fora, irmãos. Terça-feira temos oração de joelhos, toda a igreja aqui conosco. Quarta-feira vai ser atípico essa semana. Teremos ensaio com as irmãs. Nenhuma mulher pode faltar. As irmãs que moram longe, se organizem para estar aqui, tá? Quinta-feira, culto público. E sexta, ensaio de novo das irmãs. Para finalizar, irmão, seu filho vai fazer parte desse congresso. Então, no ensaio, traga seu filho também, tá? Eles vão fazer parte de um dos hinos. Então, irmãos, venha. E no sábado começa o nosso congresso. Serão só 2 dias de unção, graça, avivamento. Missionária Joyce no domingo, missionária Carla no sábado. A Juliana tem participação especial na área da dança. Alguns irmãos da dança estarão participando. Vai ser o congresso, porque o Senhor está conosco. O nosso tema é esse: não darei sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Então venha, se organize, irmãos, porque Deus fará maravilha no meio de nós. Deus abençoe. Então no domingo será o encerramento da nossa festa. Venha, porque vai faltar cadeira, que eu creio pela fé. Tá bom? Deus abençoe. Volto no final dos pastores. Não estarei na porta hoje por motivo de saúde, mas no próximo domingo eu abraço vocês, tá? Deus abençoe.